Não é preciso esperar que a obra chegue a meio para perceber que ela vai correr mal. Há sinais que aparecem logo no início, quando se ainda está a limpar o terreno, quando a fundação ainda está no papel, quando o empreiteiro ainda não assinou nada. E o problema não é que esses sinais sejam difíceis de ver, é que a maioria das pessoas não sabe o que está a ver. E neste vídeo eu vou te ensinar 4 sinais que indicam logo de início que a obra vai correr mal. E nota, não são previsões, são consequências lógicas de decisões erradas tomadas antes mesmo de assentar o primeiro bloco. Então, se estás a planear construir ou se já iniciaste a tua construção e reconheceres aqui um desses sinais, este vídeo é para ti. Se ainda não subscreveste ao canal, subscreve, partilha este vídeo com alguém que precisa de ouvir esta informação, alguém que está a planear, construir, alguém que está a construir, para evitar estes problemas de acontecerem e trazer dores de cabeça. Ok, vamos direto ao ponto, começando pelo primeiro ponto: começar a obra sem um projeto bem definido. Este é um sinal comum e o mais caro. A maioria das pessoas entra para uma obra com projeto básico, projeto de licenciamento, e iniciam a construção com este projeto. Plantas simples, plantas básicas o suficiente apenas para legalizar a obra, fachada, implantação. Ou seja, começam a construção apenas com a ideia geral do que se quer construir, não com a ideia especificada, definida, detalhada. E parece suficiente até a obra começar a sair do chão. É nesse momento que os detalhes que não foram definidos a princípio começam a aparecer na obra como necessidades. Onde é que passam as tubagens das águas? A que distância exata fica a ilha da cozinha? Onde é que entram as tomadas? Que tipo de tomadas? Como é a escada? Qual é o ponto exato onde ela arranca e qual é o ponto exato onde ela entrega? Como é que entrega? Como é que arranca? Em Angola, o que vejo acontecer repetidamente é que a pessoa começa a obra com um projeto base, um projeto extremamente simplificado que não atende às necessidades da obra, ou seja, um projeto que serve para um propósito completamente diferente do que a execução. Quando já tem paredes levantadas, quando já se pagou uma boa parte do dinheiro ao empreiteiro, começa-se a perceber que havia decisões que deviam ter sido tomadas muito tempo atrás. E aí há dois caminhos, os dois maus, mas há dois caminhos. O primeiro, você toma decisões no momento, sem projeto, sem referência, e o empreiteiro executa aquilo que lhe parece certo. E o resultado final nunca é o que você imaginou. E o segundo, você para a obra, contrata um projetista, mas quando o projetista chega, descobre que há coisas que já foram feitas erradas e ele tem que tomar uma série de decisões com base naquilo que já existe, porque você já gastou dinheiro com isso e não quer perder este investimento. Então, o que era para ser uma melhoria acaba por se tornar num quebra-cabeça, a tentar encaixar aquilo que virá naquilo que já existe agora. É puxar uma ilha 10 centímetros para cá, mudar um tipo de tomada para lá, refazer uma tubagem que passou no lugar errado. Cada uma destas correções tem um custo e a soma de todas elas pode corresponder a 15 a 20% do orçamento inicial, ou seja, dinheiro que não estava nos planos para ser gasto. Então, a regra é simples. O momento limite para você ter o projeto definido nas mãos é antes de iniciar a fundação, quando a obra ainda está na fase de limpeza do terreno, ainda está só a tirar uma vegetação aqui, alisar o terreno ali, coisas básicas. Aí ainda há tempo para definir sem custo adicional, porque quando a obra começa a sair do chão sem esses detalhes bem definidos, é pedir para ter dor de cabeça mais à frente. E aí você está a construir com base em decisões tomadas em cima do joelho. E como obra é sequência, se você toma uma decisão agora, mais à frente tem que tomar uma com base naquela, e a seguir uma com base naquela, e a seguir uma outra com base naquela, e nunca mais acaba, e você nunca vai saber o resultado final, e no final o resultado nunca é o que você previu. E o ponto número 2 é um contrato mal definido ou com muitos pontos em aberto. Este sinal acaba por ser uma consequência direta do anterior e por isso é igualmente perigoso. Quando não há um projeto detalhado, não há base para um contrato detalhado, porque as informações que faltam no projeto vão naturalmente faltar no contrato, e um contrato com pontos em aberto ou mal definidos é uma porta aberta para custos adicionais que não estavam previstos no orçamento inicial. E aqui é uma lei que eu aprendi da pior forma: tudo que não estava previsto no contrato inicial, no projeto base, no projeto que se usou para fazer o contrato, acaba por custar muito mais naquele momento do que custaria se tivesse decidido no início. Por quê? Por várias razões. A primeira é que o empreiteiro já está na obra, já tem a equipe alocada para a sua obra, já tem as coisas a funcionar. E quando surge um trabalho que não estava previsto, ele não consegue atender com a mesma eficiência. Tem que organizar a equipa, deslocar pessoas, contratar pessoas, interromper o que estava a fazer, e tudo isso tem um custo. E esse custo
vai ser combinado entre vocês. E o segundo é que quando acontece esse acerto, essa combina entre você e o seu empreiteiro, relativamente a esses trabalhos que não estavam previstos inicialmente, então, se num item ele definiu mal uma coisa e percebeu tarde, ele aproveita essa oportunidade para conseguir ganhar aquilo que perdeu naquele ponto. E não é porque é desonesto, é simplesmente porque é humano. Toda a gente tenta equilibrar as contas quando tem oportunidade. Terceiro ponto é a posição de negociação do dono da obra. A sua posição. A sua posição como dono de obra enfraquece nesse momento porque você está em desvantagem. No início, o empreiteiro precisa daquele contrato, ele precisa daquela obra. No meio da obra, o dono da obra precisa que a obra não pare. E aí, quem precisa mais acaba por estar em desvantagem. O resultado prático, concreto, é que são aumentos de quantidades de trabalho, de volumes de trabalho. E um aumento de 10% no volume de trabalho pode significar 30% a 40% do custo. E isso não é proporcional, é exatamente o contrário, é desproporcional. Agora, com esse entendimento, multiplica estes combinados, estes acertos a meio da obra por todas as vezes que isso acontecer. Isto é o risco que um contrato com muitos pontos abertos, com base num projeto básico demais para ser executivo, gera. A solução é um contrato que detalha tudo antes mesmo da obra iniciar, mas isso só é possível fazer com um projeto também ao nível do contrato que se quer, um projeto bem detalhado. Cada compartimento com seu revestimento definido, cada detalhe muito bem orientado, muito bem indicado, muito bem explicado no projeto, cada especificação bem clara. Não é porque não se confia no empreiteiro, é porque um projeto claro gera um contrato claro e um contrato claro dá muito menos dor de cabeça e por isso protege os dois lados, o empreiteiro e o dono da obra. Assim, o dono da obra sabe exatamente o que está a pagar e o empreiteiro sabe exatamente o que vai fazer. E não há margens para interpretações diferentes a meio do caminho. O terceiro ponto é começar a obra sem fôlego financeiro suficiente. Este é o sinal que mais destrói obras em Angola e também é o mais difícil de admitir, para ser sincero. Em Angola, a realidade financeira de muitas famílias é que preparam-se para construir as suas obras, as suas casas, juntando dinheiro durante algum tempo, de onde conseguirem, conforme conseguirem. Quando acham que é suficiente para começar, começam, mas sem reservas, sem um fôlego financeiro que permite o inesperado. E o problema não é falta de ambição, é a falta de clareza sobre como o dinheiro flui na obra. Uma obra não tem um custo linear, ou seja, não se gasta exatamente as mesmas quantidades de dinheiro em todos os meses, em todas as fases. Isso não existe. As obras têm pontos altos, pontos baixos, pontos médios e é simplesmente a natureza das obras. É assim que acontece. E o maior pico, o maior ponto é logo no início, quando você tem uma série de trabalhos que você tem que fazer e tem que pagar, que não se traduzem diretamente em execução da obra, não produz aquilo que você já consegue perceber como uma obra a avançar. E tem outros trabalhos que você também paga no início, que são encomendas. Você tem muita coisa que vai pagar logo no princípio, que só vão chegar meses depois. Ou seja, você vai gastar, vai investir em muita coisa que não vai produzir um resultado palpável logo no início. Mas há um segundo problema que é igualmente grave, que é uma obra feita por falta de antecipações. Há materiais e serviços que só se instalam lá no finalzinho da obra. Quadrias, estamos a falar de portas, janelas, marcenarias, os armários de cozinha, os guarda-roupas, tudo que envolve madeira e seus derivados, revestimentos especiais que têm que ser encomendados. São coisas que se pagam meses antes e que ficam muito tempo em produção nas oficinas dos prestadores, dos fornecedores deste serviço. O alumínio, por exemplo, pode ficar 3 semanas, 4 semanas só de fabricação. A marmoraria pode ficar também umas 2 ou 3 semanas só em fabricação antes de chegar à sua obra, mas tem que pagar já 60% a 70% do orçamento total logo de início. Então imagine uma cozinha que tem que ter marcenaria, marmoraria. Você tem que pagar 50% ou 70% logo no início. Isto tudo enquanto ainda está a terminar a fase de eletricidade, enquanto está a terminar a fase de hidráulica e por ali vai. Isto significa que enquanto ainda está a pagar a estrutura, está a pagar o reboco, pagamentos de entrada das outras fases mais à frente. Então, quem não tem fôlego financeiro, quem não tem reservas bem preparadas para a construção, acaba por sofrer porque não consegue antecipar pagamentos e o ritmo da obra cai, sobe, ao mesmo tempo que o seu dinheiro também cai,
cai, sobe, mas nunca sobe o suficiente para estar realmente confortável e com fôlego financeiro suficiente para atender a obra na velocidade que ela precisa. E, como não devia deixar de ser uma obra parada, muitas das vezes ainda tem custos fixos, tem coisas que tem que pagar todos os meses, constantemente, para manter aí a obra, ainda que não necessariamente parada, mas andar a um ritmo quase que de camalhão. Então, a minha recomendação para o contexto em que nós vivemos, não comece a obra sem ter pelo menos 30 a 40% do orçamento para essa obra reservado. Não estou a falar prometido, por vir, esperado, não, estou a falar disponível para iniciar. E tenha clareza sobre onde vai exatamente cada custo, cada pagamento que você vai fazer. E se você tem apenas o suficiente para começar a obra pelo primeiro passo, tenha o suficiente para iniciar e terminar, porque uma obra que começa com fôlego já é uma obra que termina com o mesmo fôlego. Uma obra que começa estrangulada geralmente não sobrevive por muito tempo e quase nunca termina no orçamento previsto. E o quarto sinal é dar uma entrada muito alta ao empreiteiro. A entrada é o valor inicial, 50%, famoso 50-50. Este acaba por ser o que mais divide opiniões entre os donos de obra e os empreiteiros no nosso país. O empreiteiro vai pedir 20%, 30% do valor total para iniciar a obra. E o dono da obra paga, porque precisa ter a sua obra iniciada, também porque muitas das vezes não tem muita opção. E ali a obra já começa desequilibrada desde o princípio. Deixa-me explicar-te o porquê, porque tem que ser assim, porque tem que fazer com calma, porque isso não é uma coisa simples. Eu vou explicar dos dois lados, dono da obra e empreiteiro. Do lado do empreiteiro, o pedido tem uma razão de ser. Mobilizar uma equipa é dispendioso. Comprar as ferramentas, transportar equipamentos, transportar equipas, instalar escritórios, barracões, preparar o terreno, tudo isso é dispendioso. Um empreiteiro sério precisa de uma verba para fazer a mobilização, isto é legítimo. E do lado do dono da obra, o problema não é dar a entrada, é dar uma entrada muito alta como porcentagem inicial do contrato, porque isso cria um desequilíbrio que vai durar durante toda a obra. Funciona assim: se você pagar 20% do contrato ao empreiteiro e ele apenas executar 10% no primeiro mês, vai faltar os outros 10% para executar, mas ele já está frente ao pagamento a 10%, ou seja, ele recebeu mais do que produziu, e isso vai manter-se, porque a tendência é continuar a ter mais pagamentos em relação àquilo que se produziu em obra. Então, ou o desequilíbrio vai manter ou aumentar, a não ser que se corrija. E quando o empreiteiro está à frente do pagamento, ele está adiantado, a sua posição de negociação fica mais fraca, porque já não é você quem tem o poder. Ele pode abrandar, distribuir as equipas por várias outras obras que ele tem, pode dar prioridade a quem não lhe pagou ainda, só para avançar alguma coisa para lhe pagar, ou seja, exatamente aquilo que você devia fazer, pagar o correspondente ao executado ou que se vai executar. E você que já pagou fica à espera. E eu tenho a certeza que você já ouviu histórias semelhantes. Você paga muito mais do que devia no início e a pessoa acaba por arrastar o trabalho e dar prioridade a outros trabalhos que ainda não pagaram. Então, como é que deve funcionar esta entrada? A entrada, eu recomendo que seja assim, deve ser um valor fixo, não uma percentagem do contrato. Um valor de mobilização que permita ao empreiteiro instalar todas as suas condições, todas as suas necessidades lá na obra para que ele consiga iniciar os trabalhos. E dependendo muito da dimensão do trabalho, dimensão da obra, este valor pode ser 3 a 5% do orçamento total. Quase nunca mais que isso. E a partir daí, a lei é simples, você paga o proporcional ao executado ou que se vai executar. O empreiteiro vai entregar a fundação, você paga a fundação. Vai entregar as alvenarias, você paga as alvenarias. Ou se tiver no modelo de pagamento de pago pelo produzido, então deixa ele executar a fundação e depois você paga pela fundação. Deixa ele executar a alvenaria e depois você paga pela alvenaria. Ou seja, você paga apenas aquilo que vai ser efetivamente executado ou que já foi executado, sempre em linha com o que foi executado, nunca à frente. Obviamente digo isso considerando que você vai contratar um empreiteiro sério, que não vai contratar um pedreiro qualquer, porque nem contrato vão assinar sequer, muito provavelmente. Desta forma, o empreiteiro tem um incentivo muito claro para fazer as coisas no momento certo, porque só vai receber quando executar. E assim você tem sempre o controle, porque você está numa posição em que você paga por aquilo que foi executado e nunca ao contrário. Então a regra de ouro é: paga pelo que foi feito, não pelo que vai ser feito daqui a algum tempo, daqui a 2, 3 meses. Então estes foram os 4 sinais e eu espero que tenhas chegado até esse ponto, porque é uma coisa realmente muito importante se saber. E se não subscreveste, subscreva o canal. Nós temos mais de 50 vídeos exatamente como estes, a dar dicas de construção e poupar na sua obra sem comprometer a qualidade. Eu sou Engenheiro Oliveira, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo blog.